angular, a concavidade da parábola, o discriminante, o vértice, nos ajuda a esboçar o gráfico de uma função quadrática. Vamos! Esboçar o gráfico de 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Tem uma ordem aqui, você pode seguir qualquer ordem, claro. Mas, para ficar mais simples, para você determinar aqui o esboço do gráfico, você começa determinando as raízes, o vértice, a partir daí se é um ponto de máximo ou de mínimo, e determinando qual é o ponto de interseção com o eixo y. Essa daqui, essa última parte aqui, eu não expliquei em nenhuma das questões anteriores, mas eu vou falar agora quando em que ponto a função corta o eixo y. Vamos lá, determinar as raízes. Você pode determinar utilizando soma e produto ou fazendo a fórmula de Bhaskara. Para usar aqui qualquer uma das duas, é importante que você saiba quem são os coeficientes dessa função. O a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x, e não esquece do sinal, que é menos 3, e o c é o termo independente, o zum. Pronto, agora você começa aí a determinar as raízes. Você pode começar pelo delta, que a gente sabe que é b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Faz a substituição desses valores. Quem é o b? Olha, b é menos 3, então coloca aqui menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, e o c, que é zum. Então, ó, delta vai ser 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 2 vezes 1 dá 8, e 9 menos 8 dá zum. Beleza? Então, você sabe aqui o seguinte, que se o delta é positivo, olha, o delta é um número positivo aqui, né? Então, ó, se delta é positivo, eu vou encontrar dois valores para x. Ou seja, eu vou encontrar dois valores que cortam o eixo horizontal. Tá? Então, vamos lá. Vamos determinar esses valores. Então, agora eu vou para o x. X, a gente sabe como determina. É menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. E aí, ó, você faz a substituição, raiz quadrada de delta, né? Então, aqui, ó, menos b. Olha, lembra que aqui, por conta desse menos, o b sempre vai cair com o sinal trocado? Se o b aqui é negativo, ele vai cair aqui positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quanto foi o delta que a gente achou? Zum. E a raiz de zum? Zum. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? O a é 2. 2 vezes 2, 4. E agora, x1, lembra, x1 é pelo lado do mais e o x2 é pelo lado do menos. Então, 3 mais 1, 4. 4 dividido por 4 dá zum. Achou uma das raízes. E agora, o x2 é pelo lado do menos. 3 menos 1 dá 2. E 2 dividido por 4 fica 2 quartos, né? Ó, 2 quartos, que eu posso simplificar por 2, que dá 1 meio. E aí você achou os dois valores que cortam o eixo horizontal. Então, você tem aqui, ó, x1 e x1 meio. Agora, vamos determinar o vértice da função. O vértice, a gente sabe aqui que ele é determinado, vamos determinar aqui, ó, por menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. E aí, eu posso determinar primeiro o x do vértice e fazer a substituição dele na lei de formação da função. Quem é o b? Olha, b é menos 3. Por conta desse menos aqui, o b vai cair com o sinal trocado. Então, x do vértice vai ficar 3 dividido por 2 vezes a. O a é quanto? 2. 2 vezes 2, 4. Então, você achou aqui, ó, o x do vértice. Olha, trabalhar com fração nem sempre é agradável, né? Então, eu vou calcular o y do vértice utilizando o delta sobre 4a. Mas, eu tenho um detalhe. Eu já calculei o delta aqui em cima para encontrar as raízes. Então, não preciso calcular de novo. Então, y do vértice vai ser menos delta. O delta é 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 4a. E quem é o a? 2. 4 vezes 2, 18. E aí você encontrou o vértice
da função, beleza? O vértice tem coordenadas 4/3 e menos 1/2. Agora, determinar se é máximo ou mínimo. Para determinar se é máximo ou mínimo, eu preciso saber o quê? O sinal do coeficiente A. Esse A é positivo ou negativo? Ele é positivo. Se ele é positivo, significa que a concavidade da parábola é para onde? É para cima. Se é para cima, significa que o ponto é de mínimo. Ó, concavidade para cima, ela vai atingir o mínimo, que é cai, atinge o menor valor, depois volta a subir, certo? E por fim, a interseção com o eixo Y. Toda vez que você ouvir falar de interseção com um dos eixos, significa que um dos valores será zero, ou x ou y. Como ele quer a interseção com o y, então significa aqui que o x é zero e você vai ter um valor para y. Como é que eu vou determinar? Basta trocar o x por zero. Se você trocar o x por zero, todos esses termos que têm um x vão se anular e vai restar apenas o termo independente. E esse termo independente é o valor de quem? É o valor do c. Então aqui, ó, a interseção da parábola com o eixo y sempre será o ponto 0 e o y vai ser o coeficiente c. Então, fazendo o esboço do gráfico, você vai pegar todas as informações que você encontrou calculando as raízes, o vértice e sabendo que é um ponto de mínimo, que a parábola tem concavidade voltada para cima, você vai ter o seguinte: as raízes estão aqui, ó, cortando o eixo horizontal. A primeira delas é o menor valor aqui, 1/2. E a outra é o maior valor aqui, zoom. Colocou aí, posicionou. Isso é apenas um esboço. E esse ponto aqui é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y, o eixo vertical. E a gente viu que o gráfico da parábola, ele corta o eixo vertical no ponto 0, Y, que é a mesma coisa que 0, C. Então, vai cortar o eixo vertical no valor de C, no coeficiente C. E aí, o coeficiente C é igual a zoom. Então, tá aqui. E o vértice da parábola, você tem aqui o vértice, ó. O vértice tá aqui no meio, é o ponto médio aqui, ó, dessas duas coordenadas. É o ponto médio desse segmento. E o ponto médio aqui é 3/4. Então, aqui, ó, 3/4. E o y do vértice, olha só, o y do vértice era negativo, então a gente está prevendo ali que seja negativo e está realmente abaixo da horizontal, que é menos 1/8. Beleza? Então tá feito o esboço do gráfico aí, ó.